Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô sim. Boa noite, obrigada por aceitar o convite, Bruno. Quando o pessoal vai entrando aí, vamos compartilhando e chamando os amigos. Escrever aqui o tema da nossa live. Como é que você está, Bruno? Tô bem, hoje até que foi um dia tranquilo, então tô de boa. E você, tem Só passado bem nessa seguindo. quarentena? Tenho passado bem. Estamos aprendendo a nos remodular, né? Da maneira que a gente pode, estamos conseguindo aí. Verdade. Um desafio, né? Um desafio. Para começar, se apresenta para o pessoal para eles conhecerem e saberem quem você é, por favor, Bruno. Claro, só ajeitar aqui, ver se melhora aqui a imagem. Bom, eu sou o Bruno Barcelos, sou psicólogo, tenho extensão em psicanálise com idosos e pós em gerontologia e geriatria interdisciplinar. Minha vida toda foi atuando com idosos, né? São 10 anos aí trabalhando em LPI. Só que nos últimos 3 anos, o público foi mudando, né? Assim, mantém os idosos, mas houve uma procura por pacientes mais jovens, casais, algumas famílias, né? E a minha voz está sendo com eco, deve ser, não sei, não tenho a menor ideia do porquê. Aqui para mim tá bom. É, eu vou tirar o fone então ver se melhora, tá? Aqui. Estão me ouvindo? Eu também estou me ouvindo, tá tendo retorno para mim. Você está ouvindo pelo fone mesmo, ô Sara? Ou tá mal conectado alguma Eu coisa? tô ouvindo pelo fone, para mim tá direitinho. É, então não sei qual é a explicação, gente. Vamos ter que ir com eco mesmo. Enfim, e nos últimos 3 anos, mais ou menos, teve uma procura desse público mais jovem e em algumas escolas, alguns trabalhos em parceria com algumas escolas, exatamente por essa aproximação com esse público mais jovem, né? Sim, Uma coisa foi levando a outra. entendi. Vou me apresentar porque algumas pessoas podem não me conhecer. Eu sou psicóloga, eu atuo com foco em relacionamento e sou graduanda pela PUC no momento, família e casal. E hoje, como a gente propôs, nós iremos falar sobre relacionamentos na quarentena. Para começar, eu tenho uma pergunta aqui que botaram, que eu deixei um quadrinho lá de perguntas, e começaram falando assim: estou trabalhando demais em casa e minha mulher e meus filhos parece que não entendem. O que você responderia para essa pessoa, Bruno? Olha, eu acho que quando você fala minha mulher e meus filhos, eu penso muito nesse casal primeiro, né? Porque boa parte do que a gente constrói como família depende do que a gente construiu como casal. E se esse acordo, digamos assim, não contemplava esse espaço para a individualidade, para o trabalho, quando acontece algo como agora, que a gente tem que trabalhar muito mais dentro de casa, é possível que tenha estranhamento, né? Agora envolve perceber o quanto é razoável a demanda deles, porque também pode ter um excesso por parte, né, de quem está trabalhando em casa, talvez falte uma organização melhor para ter Sim, tempo, né, para os familiares também. E esse acordo precisa ser conversado, né? sim. Perguntaram assim também. Eu sinto que estou ficando dependente da minha parceira. Exijo atenção o tempo todo. Nessa quarentena, assim, eu pude perceber, eu ouço bastante essa demanda no consultório, que as pessoas, às vezes, elas não tinham tempo para ficar com o parceiro realmente, né? Era entrava e saía de casa, trabalho, ficava aquele final de semana, mas final de semana para aproveitar, vamos no cinema, vamos no parque, vamos visitar o parente. Então não conseguia ter tempo para estar junto.
E quando vê essa possibilidade, tem gente que está grudando, entrando numa simbiose, que está, às vezes, exigindo do outro mais do que o outro pode dar. Então, para essa pergunta, eu responderia assim: eu sei que a saudade pode estar grande, está querendo aproveitar, mas acreditamos que o mundo não vai acabar na quarentena. Temos muita coisa por aí, então tem que separar esse momento do estar junto, mas também respeitando a individualidade do outro, né? No momento que o outro quiser fazer alguma coisa sozinho, está vendo televisão ou resolvendo as coisas do trabalho, muita gente está em home office, aproveita para ter um momento seu, de fazer alguma coisa para você, de se curtir, falar com seus amigos, ver uma série que você quer ver, dormir, fazer a unha, ir no salão. Aproveita, só entenda que o outro ele não é obrigado a te dar atenção 24 horas, né? Ninguém aguenta, não funciona assim, né? Não mesmo. Agora, eu sempre fico curioso para saber, óbvio que especulação de psicólogo, a gente não está aqui fazendo uma consulta, a pessoa não está aqui para a gente perguntar, mas até que ponto isso é uma novidade da quarentena ou é algo que já estava na relação e com a quarentena ganhou espaço para aparecer, para ficar mais evidente? Boa. Né? Porque muitas pessoas têm problemas que... Vou reformular. Muitas pessoas já têm questões Sim. e quando você tira esses recursos, como o trabalho, o shopping com os amigos, o lazer, você vai reduzindo as questões para um único ambiente. Então, o que já estava ali vai ficar mais evidente. Você tem menos recursos para se distrair e você vai ter que encarar aquilo que sempre esteve ali. E aí pode se tornar problemático, né? Para a pessoa, vira uma surpresa, o que está acontecendo? Mas, de repente, algumas coisas já estavam ali mal cuidadas, né? Sim, exatamente. Me fez lembrar de uma outra consulta, né? Que nós temos muitas consultas nessa vida, que a paciente ela começou a reclamar do parceiro dela. Começou a Uhum. falar: meu marido é muito grosso, ele só me responde frio. Isso é quando eu pergunto, porque ele nem chega para falar nada comigo. Aí eu fiz a pergunta a ela: mas como era essa comunicação de vocês antes desse período de vocês estarem em casa? Ele sempre te respondeu assim? A ela: sim. Vocês têm o hábito de conversarem ou só se dirigirem ao outro quando precisam resolver alguma coisa, seja dos filhos, da conta de casa, ou vocês conversam? Foi nesse momento que ela parou para perceber que eles não tinham o hábito de se comunicar em casa, era só quando precisava de alguma coisa. Isso veio à tona agora na quarentena, exatamente da maneira que você falou. Acontece Exatamente. muito, né? Assim, é frequente em vários casais, pelo menos que eu já atendi. A, Sim, a gente vai vivendo, né? E cada um tem a sua cultura, sua dinâmica pessoal e familiar. E quando junta, né? Você tem um choque ali, né? A minha realidade com a sua e eu tenho que entrar num acordo. E uma das coisas que eu mais ouço na consulta, às vezes até mais das mulheres, eu prefiro não entrar em conflito. Essa posição harmonizadora. Vamos deixar tudo bem, sim, apagando o incêndio. Só que, na verdade, não resolve, adia, né? Você joga para frente o problema. sim. E numa situação como essa, esses problemas que estavam adiados vão chegar com a fatura, né? Sim, uma das coisas que eu percebo assim é que às vezes as pessoas elas têm muito receio de ir para terapia, ainda mais quando é de casal, familiar, é isso. Mas eu vou chegar lá, a gente vai acabar brigando, mas é uma coisa que eu sempre falo, sem conflito não há mudança. Não é que necessariamente vai cair o teto do consultório em cima do casal, mas se você não tiver aquele conflito e o psicólogo vai estar lá para ajudar a intermediar isso, não vai ter mudança. Se você não diz para o outro que incomoda, o que, que o outro falou, que te feriu, que te magoou, não vai ter mudança nenhuma e o casal vai continuar do jeito que está. Aí eu sempre pergunto, tá bom do jeito que você está? Vocês querem melhorar? Se quer melhorar, vai ser necessário que haja conflito em alguns momentos. E esse é um desafio do casal, né? Porque às vezes a demanda vem de um lado, né? Nem sempre o Sim. casal está de acordo que há um problema. E Geralmente isso, é um que sente, toma parte, até o outro aceitar às vezes demora um pouquinho. esse é uma das partes ou fases do processo que é bem delicado, né? Porque é um processo de conscientização, de negociação, de aceitação, de que mesmo que para mim, para uma parte esteja bom, se para o outro não tá, eu preciso parar para ouvir isso, né? Sim, Porque é um pouco de
Deixa eu escolher as palavras. É, meu cachorro tá fazendo besteira e veio me mostrar e eu não posso reagir agora. É, mas, assim, é um pouco de egoísmo, não tem outra palavra. E egoísmo negativo, egoísmo que eu acho que não é saudável, quando você só avalia o seu lado. Só tá bom pra mim, então não importa o outro. E aí eu não entendo isso muito como parceria, né? Eu entendo que aí há uma relação muito unilateral. Eu usufruo do que é bom, o que é ruim eu ignoro. É um direito? É. Mas eu sempre questiono o que você está buscando dentro de uma relação quando você não se coloca como parceiro, como participante de uma relação em construção, né? E eu noto que tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, que avalia muito pelo que é vantajoso e esquece que relacionamento não é um paraíso, né? Não é bem um conto de fadas. Pelo menos tem uma parte depois daquele e foram felizes para sempre que ninguém conta. Sim. Sim, e até mesmo, e às vezes as pessoas elas não têm paciência para entender isso, porque a construção do casal, ela demanda tempo, ela demanda um sacrifício, um certo esforço, investimento, literalmente investimento. E às vezes na terapia você pode encontrar isso. Um espaço, um momento para chamar de seu, para resolver aqueles conflitos, porque às vezes na correria do dia a dia você não consegue falar realmente sobre aquilo. Você só conversa, mas não gostei daquilo, tá bom, tchau, mas sentou para conversar exatamente aquilo que é. O que eu posso fazer para poder conversar sobre aquilo? Você não gostou que eu fiz aquilo, mas o que eu posso fazer para a gente tentar chegar num acordo? Às vezes só se troca farpas e não há realmente uma conversa propriamente dita. Eu estava vendo uma live do Fábio Porchat. Em algum momento ele comentou o seguinte, que ele estava falando sobre quarentena e que ele sentiu que foi bom por um lado porque ele estava incomodado ao ter eventos sociais e as pessoas perguntam, sei lá, você viu tal série? E a pessoa responde sim. E aquela outra, você viu? E não tinha um aprofundamento da conversa sobre aquela série que você viu. Você só parecia estar checando, sabe assim, marcando. Eu vi essa, eu vi aquela, eu vi aquela outra. Sem uma conversa, sem uma aprofundação do que você achou, gostou, não gostou, o que você pensou sobre aquilo. E eu noto que as conversas, em geral, elas estão muito assim, né? A gente só marca, tá tudo bem? Tá, pronto, acabou. E quando isso Sim, acontece em um casal, é pior ainda, né? Muito mais triste. Minha base é psicanálise, e o Jorge Forbes fala que é psicanálise porque não é psicossíntese. Ou seja, não é para resumir, é para ampliar. Né? E uma conversa, em tese, é para ampliar. Você pode chegar a algumas conclusões, mas para isso você precisa ampliar. Você precisa ouvir o outro, você precisa entender, ou pelo menos se aproximar do ângulo em que ele enxerga aquela questão. E se você só vai fazendo check, só vai fazendo síntese, só reduzindo tudo, você não escuta, você não fala, você não se relaciona com profundidade, né? sim, nós estamos vivendo assim uma época que eu acho que a quarentena ela serviu um pouco para dar um stop na gente, assim, que tudo é muito rápido. Eu preciso falar com você, então eu te mando uma mensagem no WhatsApp, eu já vejo se você visualizou, você me responde. Eu postei uma foto, fulano curtiu, então fulano me ama, fulano comentou, fulano tá me dando atenção. A gente acabou às vezes distorcendo um pouco as coisas do que é dar atenção, do que é estar presente. Estar presente parece que virou te responder no WhatsApp com sim ou não, visualizar na hora que você me mandou, curtir a sua foto e a gente esquece que relacionamento é muito mais do que isso, é algo muito mais profundo. É estar presente, sair um pouco desse, tá tudo bem? Sim, ok, beijo, tchau. Do conversar mesmo. Tem muitos casais que eu percebo que com essa quarentena, eles não têm diálogo, não têm conversa. Tá tão acostumado com aquilo que a gente falou no início da live, que é só o chega em casa, oi, tchau, fala, como é que foi o trabalho? Foi bom, tchau, beijo, dormiu, chegou no dia seguinte e acaba perdendo aquela essência mesmo do estar junto. Uma das coisas perigosas que se tem quando se está num relacionamento é que com o dia a dia eu começo a entender que eu já sei tudo sobre o outro. Eu já sei o que o outro gosta. O outro fez essa cara e foi porque não gostou disso ou daquilo. Se eu falar isso, fulano não vai gostar, porque eu já estou com fulano há muito tempo, então eu já sei tudo de fulano. E a gente esquece que as pessoas mudam. Eu garanto que se for para parar no seu relacionamento e perguntar para sua esposa,
Olha, qual é a sua cor favorita? Eu tenho certeza que já deve ter mudado, talvez em 10 anos, o filme favorito, a comida favorita. E a gente precisa se atualizar no relacionamento. Eu acho que essa quarentena serve muito para isso. Se vocês puderem, eu já deixo como dica. Faz o jogo do Será que eu te conheço em casa? Troca perguntas, coisas simples, porque isso vai fazer te lembrar daquela época. Ih, você gostava de rosa, lembra que você só andava com aquela roupa? Isso vai te trazer memórias. E memórias boas vão liberar hormônios bons no seu corpo, vão trazer momentos prazerosos. Então, acho que essa quarentena ela serve também para atualizar o relacionamento, atualizar o casal. Trazer de volta, talvez, aquele gostinho que tenha se perdido nessa correria do dia a dia. Você sabe que o número de divórcios aumentou, né? Aumentou assustadoramente. Eu acho isso curioso, porque teve um comentário aqui do Isaac Felipe. Eu descobri que minha esposa é uma pessoa legal. Eu acho que teve gente descobrindo o oposto. Sim! E não só sobre a esposa, né? Às vezes sobre si mesmo. E isso é importante, Exatamente. porque uma das coisas interessantes é que hoje estar com alguém, né, no nosso tempo, não tem nenhum tipo de obrigação. Você, eu digo em termos de cultura maior, né, porque tem as microculturas religiosas, etc., que têm alguns valores. Sim. Mas no sentido mais amplo, né, você não tem a obrigação de ficar casado com ninguém, a sua família não escolheu o seu marido ou sua esposa. Você é livre para poder estar com alguém, estar solteiro, poliamor e, enfim, tem gosto para tudo e tem um monte de opção para todos os gostos. Mas quando você escolhe estar num relacionamento, é bom você pensar nessa escolha que você está fazendo, né? Que ela não é de um dia só, não é só dizer sim ao pedido de namoro, ao pedido de casamento ou na cerimônia religiosa, né? Essa é a parte fácil. O difícil são os outros sims que virão ao longo dos outros dias, Sim. né? E os nãos também, né? Exatamente, assim, porque casamento, enquanto tá um namoro, enquanto não há, assim, a minha visão é que enquanto não há união das pessoas na mesma casa, o convívio, de certa forma, ele é mais facilitado. Porque aquele Bem dia que eu mais. não tô bem, eu falo, olha, hoje eu não tô muito legal não, eu tenho um compromisso, nos vemos amanhã. Ou então brigou, chateou, cada um vai pra sua casa. Mas e quando tá os dois debaixo do mesmo teto, numa quarentena, os dois que estão acostumados com um ritmo super acelerado, às vezes ainda tem filho, tem criança no meio, tem que parar para estar todo mundo junto ali naquele lugar. Você vai resolver o conflito, sua esposa vai continuar ali, vai dormir com ela daqui a pouco, na mesma cama. E aí? Como é que vão ficar as coisas? E aí a gente pode parar para analisar como é que está a comunicação desse casal. Como é que está aí nesse clima aí, como é que estão sendo as conversas, porque também tem outra questão. Tem muita gente que está com problemas para resolver com o parceiro há muito tempo, mas o parceiro sempre fugia. Agora na quarentena, como não podia sair de casa, tá querendo jogar tudo em cima do parceiro. E eu vou te dizer, isso não é uma boa ideia. Espera, respira, já tá todo mundo tenso por tudo que a gente tem vivido no nosso país, no mundo, com relação ao trabalho. Então, espera, quer conversar algumas coisas? Tenta ir jogando aos pouquinhos, por tópicos, mas jogar tudo em cima da pessoa não vai dar certo nesse momento, gente. Não é o momento adequado para poder resolver todas as DRs de anos nessa quarentena. E nem deixar acumular tudo e falar de uma vez, né? Sim, Porque tem muita gente que funciona como represa, né? Segura tudo que pode e resolve soltar tudo de uma vez. Aí inunda o parceiro, a parceira, mata todo mundo afogado. E isso não é eficiente, né? É preciso tentar, como nem um você pouco. falou, diluir um pouco as coisas dentro do possível aos poucos, né? Não deixar acumular tudo para falar de uma vez só, porque não vai dar. Ninguém vai ouvir tudo de uma vez só. Exatamente. O Isaac tá falando aqui, gente, foi só brincadeira, tá? Minha quarentena tá sendo muito legal. Por ele poderia durar até mais tempo. Tem gente que só tá conseguindo curtir a família agora, né? Outra pergunta que a gente teve, né, foi: meus amigos me cobram por não mandar mensagem. Tô cansado, não quero falar. Outra questão de relacionamento é o relacionamento de amizade. Eu vi muitos memes, muita gente falando o seguinte: é, não me procurou nessa quarentena, não me procure mais quando ela acabar. E eu vejo que tem pessoas que levam isso a ferro e fogo, literalmente. Se você não me mandou uma mensagem, não me ligou nenhum dia da quarentena para saber como eu estava, não me procure depois. Mas aí eu paro para perguntar: e
você procurou outra pessoa? Você parou para pensar que talvez o outro não te procurou porque ele não está bem? Então, nessa quarentena, assim, me fez pensar muito sobre isso também. A demanda que às vezes a gente tem joga sobre o outro. De achar que o outro é uma caixinha que tem que sempre corresponder às nossas vontades. Tem que me mandar mensagem, tem que me ligar, tem que saber como eu tô, mas eu não me movimento para isso. O que você poderia responder para essa pessoa aí que está falando das amizades que já sabe que vão cobrar ela quando acabar a quarentena? Muda as Já estão amizades, gente. cobrando. Que amizade chata pra cacete, pelo amor de Deus. Tem gente que quer sequestrar, né? Já reparou que tem gente que quer sequestrar as pessoas? Você é meu, vai ficar em cárcere privado comigo e eu ainda vou te chantagear para você conseguir ver se ganha alguma bonificação. Ah, não dá, né? Isso eu acho que é claro, cada pessoa é de um jeito. Mas limite é sempre bom, em qualquer relação. E quando, seja amizade, casamento, namoro, quando há solicitações que ultrapassam os nossos limites, alguma coisa a gente precisa rever, né? Seja a dinâmica ou seja a própria escolha de relação. Porque, como você disse, eu acho que ninguém está aqui para ficar satisfazendo os outros, né? Sim. A gente já tem uma grande dificuldade em se satisfazer, imagina ficar à disposição para satisfazer os outros. É uma exigência que não parece fazer sentido e nem ser possível, né? É só colecionar frustração. Sim. Poliana tá falando, sensacional, não tenho a menor paciência para amizade assim. Mas, gente, isso existe muito. Tem amigos que tem uma. Eu vi até uma publicação esses dias sobre amizade narcísica, que é que o outro sempre gira em torno do outro. Mas você não me ligou para saber como eu estou. É o seu aniversário e a pessoa está mandando mensagem para você. Mas você não postou aquela foto que eu estava com você no seu aniversário. Tem relacionamentos que as pessoas não entendem que não se trata só dela, se trata do outro. É literalmente como se o mundo girasse em torno dela e ela fosse sempre o centro. E a gente tem que ter cuidado, porque relacionamentos, amizades, assim, sugam a gente. Sem perceber, você se sente tão mal porque a pessoa ela te cobra de uma maneira que você se sente mal de caramba, eu sou um parceiro ruim, eu sou um amigo ruim, eu não consigo satisfazer nunca, sempre me cobram. Poliane está falando, nem sempre eu supero minhas próprias expectativas que dirá dos outros. Exatamente, é maravilhoso você pensar assim. Porque tem gente que tem muita necessidade de satisfazer o outro, não consegue lidar com o outro, não estar feliz com ela, com o outro estar chateado com ela. Eu vejo isso muitas vezes até com os pais, né? Quando sabe que o filho vai falar, eu não quero, eu não te amo mais. Aí não briga falando, eu não quero que você faça isso. Não vai pra ele não que ele tem um bicho-papão, hein? Bota a culpa no outro porque tem medo de receber aquela negativa, né? Do parceiro e tal. Mas uma Mas eu coisa que acho. você falou que me... Pode Pode falar. falar. Não, por Pode favor. falar. Eu vou para outro assunto, pode continuar. Não é porque eu também acho que eu vou dar uma mudada, mas enfim, depois a gente volta, não tem problema para mim, pelo menos. Ok. É, eu acho que isso tem muito a ver com esse nosso tempo, né? As pessoas, elas estão trocando Sim. muito respeito por uma ideia de amor, né? As pessoas não suportam ser desamadas. Então elas se submetem a quase tudo por causa de um amor. E eu noto que quando a gente conversa com gerações mais antigas, não era tanto assim. O respeito era um valor maior do que o amor, né? Eu já ouvi depoimentos de idosos falando dos seus pais. Então, pensa aí as gerações que eu estou falando. Em que a mãe jogou pra... Sei lá, a filha tinha dito alguma coisa pra mãe, do tipo assim, eu não gosto de você. Ela falou, você não precisa gostar de mim, você tem que me respeitar. Talvez seja excessivo pro tempo de hoje, não sei. Mas eu acho que esse valor de que respeito é inegociável e amor é opcional, eu acho que é algo que a gente poderia tentar resgatar um pouco para qualquer relação. Porque respeito é a única coisa que eu posso exigir de alguém. Amor eu não posso. Eu não tenho como exigir que alguém me ame. Eu não tenho poder sobre isso. Respeito eu posso ainda me posicionar, questionar ou até sair dessa relação, né? Se ela não tiver respeito. E isso envolve também amizades um pouco abusivas, que existem, né? Uma pessoa abusiva, ela não precisa estar casada para ser, né? Ela pode ser abusiva no Perfeito. trabalho, na relação de amigos, no namoro. E tem gente que tem essa dificuldade em perceber o limite até onde ela pode ir, né? Exatamente. O que eu iria falar era justamente sobre essa questão do limite que você havia falado anteriormente. Tem muita gente que tem dificuldade em impor limites por essa questão do vão parar de me amar, vão parar de me aceitar.
Mas se eu não imponho limites, o que é o limite, né? É uma barreira segura de até onde você pode se doar para o outro e até onde o outro pode ir. Se eu não ponho limites, o outro vai me sugando, me chamando, faz isso pra mim, faz aquilo, exigindo de mim tantas coisas, que quando eu vejo o outro já está literalmente em cima de mim, eu não tenho forças nem para me carregar, que dirá para carregar o outro. Então, hoje eu percebo muito isso no consultório. As pessoas têm muita dificuldade de impor limites em todas as relações dela, tanto de amigos, quanto de família, quanto de namoro. Eu vejo gente que só tem o final de semana para descansar. Mas o amigo liga, fulano, vem pra cá pra casa, eu vou fazer a festa de não sei quem, me ajuda? Aí a pessoa vai. Não, mas eu tenho uma festa também à noite. Eu vou porque o fulano vai ficar chateado. Então, o único final de semana que ele teria para descansar, ele deu para todo mundo, não ficou nem 5 minutos para ele. Então, o limite entra aí. Quando você dá tudo seu para o outro e não sobra nada para você. A gente precisa aprender a impor limites nas nossas relações. É um lugar onde vai ficar seguro para você. Que o outro vai saber até onde ele pode ir, e isso você que vai impor, para você ter algo que sobre para você. Eu vejo muito isso quando as pessoas se entregam nos relacionamentos, né? Que falam, tanto que usam muito essa expressão, o meu amor foi embora. Quando o relacionamento acaba, quando a amizade embora, o meu amor foi embora. Mas espera aí, ele era o seu ser amado, que ele foi embora, mas o amor continuou com você, ou ele era literalmente o seu amor? Porque às vezes a gente entrega tudo pro outro, que quando o outro vai, realmente tudo seu vai embora. Porque você não se resguardou. Então, acho que a gente precisa aprender um pouco sobre limites. E acho que também é bom pensar sobre amor, né? Porque as pessoas falam de um amor, sim, né? Um amor que é tudo, que o importante é o amor, que o amor resolve tudo. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas ideias, sabe? Eu não sei se o amor resolve tudo, não. Na verdade, no consultório eu noto que a maioria esmagadora dos casais se amam, mas estão lá na terapia. Então, o amor não resolveu alguma coisa, né? E isso é importante considerar, né? E eu insisto muito nisso quando tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, perguntar para elas assim, como é que surgiu esse amor, como ele floresceu nessa relação, né? Ele veio do nada, fez um download, como é que foi, né? Porque se o amor é tudo, ele tem que existir antes de tudo. E geralmente não é assim, né? É uma construção. E essa construção sustenta esse amor ou não, né? Geralmente o amor, eu digo que o amor é a última coisa que morre numa relação, né? Geralmente vai morrendo um monte de coisa antes. Sim, o Isaac fez uma pergunta. Alguns casais estão com muitos problemas financeiros nesta quarentena. Isso acaba gerando mais conflitos que o normal. Como tratar a situação com o casal? Ele ou ela é muito gastador. Primeiro eu queria falar o quê? Olha, conversem. Aí eu sou TCC, eu puxo pro meu gancho, puxo pra minha área, Bruno. Assim, primeiro precisam entender a importância da finança no casal. Gente, relacionamento financeiro, a questão financeira é capaz de derrubar um relacionamento. Porque imagina, você tá com alguém que tá poupando, tá trabalhando e o outro tá gastando, tá gastando, tá gastando. O outro pode se sentir desrespeitado. Poxa, eu tô me esforçando tanto e o outro não parece colaborar, porque precisa que os dois ajudem. Então eu diria para sentarem, conversarem, botar literalmente no papel quanto a gente recebe, quanto a gente gasta, porque às vezes quando a gente bota no papel a gente consegue visualizar, a gente consegue ter uma noção maior do que a gente tem, por que a gente não pode gastar, bem didático, igual faz com criança. Então sentem, conversem sobre as finanças de vocês, mostrem quanto vocês ganham, quanto vocês gastam, por que precisam poupar. Às vezes um tem um sonho de comprar uma casa e o outro não. Então conversem para que os sonhos sejam o mesmo do casal, porque quando os dois têm o mesmo propósito, é muito mais fácil de chegar a uma harmonia, de chegar a um concílio. Converse com o outro e diga o quanto você se sente como o outro gasta, quando o outro não apoia. Não é só dizer, não gasta porque a gente não pode gastar. Vamos lá, o seu parceiro não é uma criança, você precisa tratar ele como adulto. Então converse o porquê não. Como você se sente quando o outro vai além do limite, quando você tem que fazer mais horas extras, talvez, para poder suprir, né, aquilo que o outro gastou. Conversem, gente, eu digo, conversa resolve quase tudo nessa vida. Uma das coisas que eu noto é que as pessoas, em geral, pensam, por exemplo, em traição só no campo sexual. Sim. Né? E ficam vigiando, parceiro. Se pudesse, botava GPS na cueca ou na calcinha. Só que a gente precisa começar a pensar que traição tem muito
muitas possibilidades, como uma traição financeira, né? Porque se você tem um pacto com seu parceiro e sua parceira e um dos dois quebra esse pacto, ou seja, gasta mais do que ganha, por exemplo, e de forma egoísta, ou seja, compra roda para o carro ou uma bolsa nova sem ter combinado, sem isso estar sendo parte do orçamento, isso também pode ser interpretado pelo parceiro ou pela parceira como uma traição. E aí as pessoas não percebem os efeitos colaterais, os danos que causam por atitudes assim que elas acham que não tem nada demais, porque o dinheiro é meu, né? Aí cai nessa individualidade. Só que quando você está compartilhando a vida, é como uma empresa, mal comparando, né? Se um sócio gasta lá o dinheiro do caixa, vai faltar no caixa da empresa, não vai faltar na caixa individual do seu sócio. Sim. Então é preciso perceber isso, que às vezes essa conversa, como você disse, eu concordo, ela precisa incluir o que é o acordo, o que é aceitável e inaceitável dentro desse acordo do casal, né? E uma das coisas que eu noto é que muitos casais começam de um jeito e depois querem mudar o ritmo. Ou seja, começa, por exemplo, um homem provedor. Ele banca tudo. E de repente a mulher vai trabalhar porque pode, um casal de classe média alta, ela resolve trabalhar, ela entende que o dinheiro vai ser só dela. Tá combinado. Só que a vida, né, essa caixinha de surpresas, vai lá e derruba essa estrutura. O cara perde emprego, ou arruma um ganha menos. Esse acordo que funcionava antes não vai funcionar mais, matematicamente falando. Só que as pessoas não sentam para renegociar, para poder falar, olha, desculpa, não dá mais, vamos ter que rever. Muito por às vezes, dependendo do caso, uma questão, às vezes, de narcisismo, de não, eu tenho que me virar para continuar sendo essa figura provedora, e acaba gerando mais sofrimento do que o necessário, né? Então, acho que diálogo e transparência é uma grande opção. Perfeito, é a atualização do contrato do casal. Porque às vezes acontece isso que você falou, um perdeu o emprego, só tá a mulher lá gastando e para ela tá tudo bem. Por que você está falando que eu tenho que parar de gastar se sempre foi assim e agora você está falando isso do nada? É atualizar do outras coisas que estão acontecendo. E eu vejo que isso percebe assim com muitos casais, não só no âmbito financeiro, mas no âmbito familiar. Ouço muito isso no consultório, mulheres que reclamam que o marido não ajuda com os filhos. Mas aí eu pergunto, porque eu tenho que chegar em casa, aí geralmente elas falam, eu chego do trabalho, mas a casa está toda bagunçada, ainda não deu banho na criança. Aí eu pergunto, como é que era no início do casamento? Quem fazia as coisas de casa? Sempre fui eu, e eu nunca me incomodei, porque ele trabalhava, eu chegava em casa mais cedo, então estava tranquilo. E agora? Agora não. Agora eu chego em casa cansada e ele continua lá no sofá sem fazer nada. Mas não era essa a estrutura de vocês? Os filhos nasceram e vocês não atualizaram o contrato do casamento. Você chegou para ele e falou, olha, antigamente eu fazia, mas agora não está dando mais. Você pode me ajudar com isso? A gente pode dividir as tarefas? Falta atualização do contrato. E a gente esquece, se a gente não fala, a gente supõe que o outro vai saber. Gente, o outro não vai saber. Pode estar escrito lá para você, claro, eu preciso de ajuda, mas para o outro está tudo bem. Porque sempre esteve tudo bem. Então, falem, atualizem o contrato do casamento. A Rebeca está falando, por isso que é importante falar sobre finanças antes mesmo de casar. Pode falar, Bruno. Eu atendi um casal durante um tempo e depois eu atendi só o parceiro, né? E em algum momento da terapia ele falou assim, você tinha que fazer algum serviço de pré-casamento. Uma terapia pré-casamento. E eu achei assim muito engraçado e concordei razoavelmente com essa ideia. Porque não como uma coisa pedagógica de ensinar a casar ou a viver casado, porque eu acho que não é por aí. Mas de ajudar as pessoas a perceberem essa escolha, né? O que está envolvido nela, a capacidade de diálogo, o que eles estão investindo, o que eles estão demandando, né? O que é possível dali, o que está no campo do talvez o impossível. E, digamos assim, redimensionar essa relação mais pro realista, pro possível. Claro que a gente sempre tem fantasia, não é acabar com elas, mas é dosar isso, né? Então, acho que é uma das questões que tem a ver com o que a Rebeca falou, né? A gente precisa aprender a falar, e eu digo aprender a falar porque a gente fala muito, mas não quer dizer que a gente saiba se comunicar, Sim. logo no início da relação, né? Não que não dê para corrigir isso depois, mas se puder começar logo de início, fica menos difícil.
A Vanessa, ela perguntou como pode amar alguém se não se ama primeiramente, né? Não foi bem uma pergunta, foi uma afirmação. Olha, é possível você amar alguém mesmo não se amando. A questão é que você pode acabar jogando uma dependência do outro, aquilo que a gente falou, o outro virar o seu amor em vez de virar o seu ser amado, né? E aí quando ele foi embora, realmente acabou o amor. A Rebeca falou que acredita que namorando é pequena prévia do casamento, exatamente. A gente começa a É. ter uma noção, né? Como você falou, Sara, o namoro tem aquela diferença, manda embora, né? É uma das coisas maravilhosas que o namoro oferece. E o casamento geralmente não permite isso. Mas, sem dúvida, dá para fazer um grande treinamento, né, no namoro. E muito se você for leal a você, né? Porque também acho que isso envolve, e as pessoas têm essa coisa, não, eu preciso ser leal ao outro, eu preciso ser honesto com o outro. Se você não é leal e honesto com você mesmo, vai ficar difícil conseguir isso com o outro. E aí eu acho que o que a Vanessa falou do se amar, né? Eu tenho muito medo das pessoas que não se amam e estão procurando relacionamento. E eu já cansei de ver pessoas que parecem fazer um leilão de si mesmas por uma aliança. Se alguém chegar com uma aliança, leva. Não precisa saber quem é, de onde veio, o que pensa. É só oferecer um pedido de casamento que leva na hora. Eu fico em pânico com essas coisas, porque, desculpa, mas é se vender por muito pouco, né? E eu acho que relacionamento não precisa ser uma relação de compra e venda. Pode ser um acordo de parceria. Mas uma relação de compra e venda, para mim, tem outro nome. E tá valendo também. Cada um se diverte como pode, como quer. Mas você se anular em prol de um possível amor do outro é se tornar desinteressante. Pode ser legal no início, mas depois você vai se transformando numa massinha de modelar que o outro brinca, molda como quer e depois guarda na prateleira. E isso é muito sem graça, né? Torna a relação, às vezes, na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, muito desinteressante, desgastada, sem graça mesmo. Sim, tem tanta gente que tem medo de estar sozinho, né? Eu ouço ainda muito isso. Fulano, olha a idade, tem que casar, vai ficar sozinha, vai envelhecer sozinha, tem que ter filho, porque quem vai cuidar de você? Às vezes as pessoas têm tanto medo do estar sozinho que acaba se relacionando e nem sabe o porquê. Eu trago muito esse questionamento assim no consultório, quando eu atendo pessoas que têm essa demanda de que entra num relacionamento, sai, vai para outro e fala para mim. Parece que é a mesma coisa. Eu entro em um, parece que eu vivo a mesma coisa, é uma compulsão, a repetição. Eu paro, eu pergunto, né? Como é que foi que você entrou nesse relacionamento? Foi porque estava na empolgação, na paixão e entrou? Ou você parou para pensar o porquê que você estava entrando? Aí eu falo, você já percebeu, você sabe me dizer o que é importante para você, o outro parceiro ter? Você sabe o que você tolera num relacionamento e quais são as características que o outro tem que para você, se tiver o relacionamento, vai ser fadado a dar errado? E as pessoas não sabem me responder. Elas não sabem dizer o que são importantes para elas em um relacionamento, o que elas querem, o que elas não gostam. Porque elas vivem naquele ciclo de entra e sai, que elas entram no automático. Elas não conseguem parar para racionalizar sobre aquilo. E eu vejo que muita gente entra nessa frustração, aí vira uma bola de neve e fica mais machucada emocionalmente. Não param para viver o luto de um rompimento, do relacionamento. Tem gente que acha que nem deve, né? Eu vou curar um amor com outro. Mas e essa ferida? Porque uma hora ela vai voltar. Ela só está acumulando e quando ela vier à tona, como é que você vai ficar, né? Freud fala que tem 3 motivos principais para alguém casar, né? Um é essa busca por esse referencial familiar, em que você busca essa referência para viver, e muitas vezes você tem essa repetição, né, de modelos, é o chamado dedo podre, Sim, o vulgar dedo podre. né? E a pessoa está ali repetindo alguma coisa daquilo que está lá na memória dela de alguma forma. Tem uma questão narcisista de identificação, em que você quer um espelho, né? E aí você, às vezes, se identifica para o bem ou para o mal, né? Você pode escolher alguém que tem as suas qualidades ou alguém que tem seus defeitos. Geralmente são os defeitos que ganham. E tem, por último, o que Freud chamaria de uma relação realmente afetiva e tal, em que você escolhe alguém por outro processo que não é tanto esses dois anteriores, mas uma conexão e tal. Claro que eu estou falando aqui superficialmente para poder ficar claro para todo mundo. E eu acho que é interessante pensar como que geralmente essa parte afetiva é a última.
as pessoas passam por outras etapas, né? A gente vai nessa onda de tem que casar, né? Que é um idealismo que a nossa sociedade nos impõe, em especial as mulheres, que são muito mais massacradas com esse tipo de discurso. E aí elas ficam ali presas a um deadline. Elas têm que casar antes dos 30 para ter filho logo. Pra... Não tem um pra. É porque eu sonho em ser mãe desde que eu nasci. Complicado, né? E me dá sempre uma azia quando eu falo, não, porque é meu instinto materno. Eu fico confuso. Eu fico confuso porque eu sempre alego que se você disser que tudo é seu instinto, onde está você? Onde está a sua responsabilidade? Né? Porque, de alguma forma, casar, ter filho, todas essas decisões, elas têm um custo muito alto para você botar na conta do instinto. Ele não vai chegar lá na frente para resolver para você os problemas que virão a partir dessas escolhas. Se você não se compromete com a sua escolha, com o seu desejo, fica muito difícil lidar com a parte prazerosa, mas em especial com a parte angustiante de tudo isso. Então, acho que a parte afetiva envolve essa construção de afeto por si, né? Em que você consegue primeiro avaliar, como você falou muito bem, o que eu quero, não o que os outros querem para mim, né? Porque isso a gente não se livra totalmente. A gente vive em sociedade e essas pressões, elas nos cercam, né? Mas elas podem passear na nossa cabeça, elas só não precisam fazer ninho, né? Então, é importante esse debate interno para avaliar o que eu quero. Eu quero casar agora? Não quero? Eu quero fazer uma faculdade? Eu quero trabalhar? Eu quero ter minha empresa? Eu quero ter filho? Não quero ter filho? É algo que precisa de uma dose de egoísmo que é muito massacrado também, né? As pessoas falam de um altruísmo que é irreal, que na verdade só faz mal, né? Porque na verdade você acaba pegando o seu egoísmo e canalizando ele para outra forma e que vira um sequestro do outro. O outro vai satisfazer aquilo que eu não me satisfiz. Não vai. Sim. É igual essa ideia do eu tenho que casar para poder ser feliz. Opa, peraí. Você não Tá tem ferrado. que casar para ser feliz e nem casar para fazer o outro feliz. Vamos lá. É uma construção que os dois vão fazer juntos. Nós estamos felizes juntos e queremos casar para completar essa felicidade. Porque se eu jogo pro outro que eu vou casar pro outro me fazer feliz, gente, o outro não é um depósito mágico dos seus desejos. Por isso que muita gente entra nessa frustração. Caramba, foi aniversário de namoro e fulano não fez uma surpresa pra mim e não trouxe um buquê de rosas. Mas pra fulano, essa data é importante, assim, você fica com um bico enorme porque o outro não fez aquilo. Gente, não é que você não possa criar expectativas sobre o que o outro vai fazer. Mas se o outro não fizer, entender que ele não tem a obrigação. Você pode falar, fulano, pra mim é muito importante o aniversário de namoro. A gente pode comemorar? O que você acha da gente fazer a surpresa um pro outro? É acordar. Não achar que o outro tem que ler a sua mente e vai te fazer feliz, agradar todos os seus desejos, porque isso não vai acontecer, gente. Tem Não uma vai frase mesmo. que geralmente eu falo no consultório para os pacientes, que casar ou se relacionar é encontrar uma pessoa para te ajudar a resolver os problemas que você não teria se tivesse ficado sozinho. Perfeito. O que não é uma afronta ao relacionamento. Eu não estou falando mal do relacionamento. Eu Não. estou dizendo que é preciso ter consciência que você vai ter novos problemas, que você vai ter problemas diferentes, que você vai ter desafios que são de outra ordem. E que por isso você tem que escolher muito bem com quem você vai dividir a sua vida, exatamente porque você vai enfrentar junto, né? Então não é Sim. um paraíso, achei a solução dos meus problemas. Longe disso. Você achou novos problemas, então vale a pena escolher alguém para enfrentar eles de uma forma pelo menos divertida, né? Exatamente. A Karina falou assim: acredito que por a pessoa não se amar antes de procurar um relacionamento, acaba permitindo que o outro te trate da forma que quiser, por se achar merecedora das migalhas de um amor. Sim, gente, tem que ter muito cuidado. Porque tem gente que aproveita, a gente costuma dizer também que o relacionamento é assim, é uma neurose que gruda na outra neurose e dá certo. São coisinhas minhas ali que vão grudar na do outro e isso vai fazer a conjunção do casal. E nisso pode ter muita gente que vai se aproveitar de você. Então a gente tem que estar ciente disso. A Poliane falou que já me assusto com quem ama na velocidade da luz, imagina se vender por uma aliança. Pois é. Alceste perguntou: o tratamento abusivo pode acabar com o amor com o tempo? O que você responderia para ela, Bruno? Eu não sei nem se tem, né? Amor para acabar. Enfim, é um pouco de ironia, mas é claro,
se a gente pensar que tinha amor e que a relação foi se tornando abusiva, uma hora pode acabar sim, mas é o que eu digo, eu acho que, em geral, as relações acabam por outros motivos. Em geral, as pessoas podem até se separar ainda se amando, o que é muito dolorido, né? Mas a questão é o que está em jogo para além do amor, né? Que é respeito, companheirismo, cumplicidade. Aí a lista é enorme, cada um coloca a palavrinha que é melhor. Mas o amor eu acho que é a última partezinha, a cerejinha do bolo. Mas o bolo precisa de muito mais coisa do que a cereja. A Rebeca falou assim: essa deficiência, carência afetiva na idade adulta, pode estar ligada a algum trauma da infância? A minha visão do TCC é um pouquinho diferente da psicanálise, né? Mas vamos dialogar. Assim, uma das coisas que a gente fala no TCC são as crenças. As crenças são o quê? São maneiras que a gente vai se constituir ao longo da nossa vida e a gente vai tomar aquilo como verdade. Por exemplo, de que eu não mereço ser amada, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não mereço viver, de que eu não mereço ter um bom relacionamento, que eu não sou bonito, que eu sou chato. Tudo isso são coisas que vão destruindo a nossa crença. Então, isso vem desde a infância. Então, acredito sim que a infância ela afeta muito a nossa maneira de como vamos lidar com isso quando adulto, né? Porque às vezes a gente entra naquelas de Gabriela, de que eu nasci assim e eu sou assim. Ah, eu sou assim mesmo. E não, tem um porquê atrás de tudo isso. E na terapia a gente trata isso. A maneira que você se vê, isso vai afetar literalmente a maneira como você vai permitir que o outro te veja, o outro te trate. O que você pode falar sobre isso? Lacan diz que todo amor é recíproco. O que é uma frase que Lacan adora fazer polêmica, né? Nem sempre a gente entende o que ele diz, mas a gente tenta, né? Se esforça. E eu, pelo menos, entendo essa frase da seguinte maneira: a gente tem um know-how, um conhecimento, um conjunto de valores que nos formam, né? Como a gente foi tratado, o que a gente sentiu diante daquilo, que não é só o que a gente passou, é como a gente interpreta o que passou, né? Sim. E isso vai formando crenças, conceitos, percepções. E isso também desenvolve alvos, né? Ou seja, o bom é isso, né? E não sempre o bom. Às vezes não é uma questão de ser bom, às vezes é o que a gente merece. É o que eu entendo que é o correto, o adequado para mim. E nem sempre a gente acha que o bom é adequado. E por isso a gente vê tantas relações de pessoas que se submetem a coisas absurdas. Mas às vezes tem a ver com o que elas acham que merecem. Por isso que todo amor é recíproco, porque independe às vezes muito pouco do outro, né? Tem gente que eu sempre acho incrível quem vai a show de música. Aí vai lá pra frente, olha para aquele artista lá e fala assim: nossa, foi lindo o show, ele olhou para mim, cantou olhando para mim. É de uma convicção, é de uma autoestima, né? Eu admiro isso, porque tem que acreditar muito. De 1 milhão de pessoas, o cantor olhou para aquela pessoa. Isso é o mesmo princípio do que seria esse amor, entende? Assim, o outro lá nem sabe, né? Tô namorando, mas não te contei. Então, a gente às vezes cria para nós mesmos percepções, verdades e vai vivendo dentro daquilo. Então, esse é um problema, porque a gente parece que não percebe o quanto que ao não se olhar, ao não se conhecer, ao não se questionar, vai atropelando as possibilidades de relação. Eu atendi durante muitos anos uma paciente que era incrível, porque ela tinha quando ela conheceu, ela tinha um namoro muito abusivo, né? Terminou, e depois conheceu um cara super legal. O cara era incrível, gente boa e tal, até que ele foi se tornando abusivo. Aí chegou ao ponto que terminou. E aí, de novo. Aí eu falei para ela: olha, 3 vezes já não é mais coincidência. Né? Eu brinco com meus pacientes: 3 vezes já não dá para dizer que é coincidência. E ela entendeu a mensagem e começou a parar para pensar e refletia muito, não só do perfil do parceiro que ela escolhia, porque não eram todos iguais, mas a maneira como ela se comportava dentro da relação. Ah, então ela é a culpada? Não, não estou falando isso, né? O outro é responsável pelo que faz. A questão é o quanto você estimula, usando uma linguagem da TCC, o outro a agir de determinadas formas, né? Então, muitas vezes a gente também provoca certas reações do outro. Alguns vão conseguir se conter, outros vão escapar e outros vão cair. Então, a gente também tem que olhar para dentro para ver se a gente não está só catando o que merece.
ou que a gente acha que merece, né? Porque todo amor é recíproco. Tem uma coisinha que a gente chama também que é de profecia idealizadora. O que que é isso? Quando eu costumo dizer assim, não, o meu parceiro, conheci uma pessoa diferente, mas o meu parceiro, você vai ver, ele vai me deixar, eu tô sentindo que ele vai me deixar, ninguém fica comigo, nenhum relacionamento meu dá certo. Já aconteceu isso 2, 3 vezes, e você vê, isso daí, ó, tá tudo muito bom para ser verdade. Aí o que que acontece? Você acredita naquilo e suas atitudes começam a colaborar para que aquilo vá acontecer, conforme você falou. Aí suas atitudes vão instigando o outro, você começa a cobrar demais, ou você começa a fazer de um jeito que você sabe que aquilo vai repelir o outro. Igual quando a gente acredita que alguém está estranho, você começa a ficar estranho, o outro fica estranho com você, mas na verdade isso começou porque você achou algo que não tinha ali, e você começa a fazer isso dentro do relacionamento. Ali, ó, eu falei que ele ia me deixar, não me ligou hoje. Já que ele não me ligou hoje, eu também, quando ele manda mensagem, eu não vou responder. Aí você começa a ficar estranho com o outro, você começa a causar um desconforto no relacionamento, isso sem perceber, gente. É muito sério. Tem muita gente que vive relacionamentos assim. Começam a agir de uma maneira sem perceber que acaba repelindo ao outro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu gosto muito de terapia, gente. Eu faço terapia, eu sou psicóloga e eu sei da importância da terapia. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acredita em coisas que a gente merece, em coisas às vezes muito ruins, e a gente colabora para que aquelas coisas aconteçam. Eu acredito que sempre nos meus relacionamentos o meu parceiro, a minha parceira vai me trair. E o perfil de pessoas que eu procuro são sempre pessoas que eu sei que já tiveram relacionamentos, já traíram os parceiros, mas aquilo de alguma maneira para mim se veda, eu entro naquele relacionamento, o meu parceiro já tem aquele perfil de pular para fora da cerca e olha, eu não falei que ia acontecer, mas se você parasse para analisar de fora, você ia ver que aquilo já estava literalmente escrito, né? Vamos dizer assim, de uma maneira Sim. grosseira. Então a gente precisa se perceber. Essa é aquela pessoa que prefere ter razão do que ser feliz, né? Sim, é literalmente assim. E é muito sem perceber, gente. Se acontece isso com vocês, não se sintam culpados. É de uma Sim. forma inconsciente que a gente não para prestar atenção. A Mitz falou assim: muitos casais frustrados por viverem para aparentar algo para os outros vivem um caos dentro do lar, mas precisam sustentar algo para provar para alguém. Isso está acontecendo muito na quarentena, né, gente? Eu vejo gente assim que não faz exercício físico, não está fazendo nada, mas está postando, está desejando ali mostrar que está produtivo. E, gente, quarentena não é uma competição e você não precisa mostrar algo para ninguém. A sua vida não está ali para poder ser uma bandeja, para poder mostrar os troféus. Não, vivam a sua realidade, encarem. Não se preocupem em ter um relacionamento para agradar alguém ou vão pensar que estão sozinhos, porque o outro está ali vivendo a vida dele. Enquanto você se priva de viver a sua vida de forma plena, o outro está seguindo a dele. Então pensem mais em vocês do que nos outros. Porque isso é muito pesado, gente, você viver de aparência e não estar feliz com aquilo. Porque eu acho que, de alguma forma, a gente vive numa era de tanto consumo, e não só de compra, né? O consumo é também de imagem, de vídeo, Sim, né? De ostentação, que as pessoas parecem e se sentem menos vivas se não estão ali dispostas a serem consumidas, né? É uma grande vitrine. Então, é uma parte triste dessa nossa evolução, né? Dessa nossa evolução tecnológica. Mas faz parte, né? E as pessoas vão ter que aprender na pancada o quanto, às vezes, o excesso disso distancia, né? Porque, claro, eu não acho também que a gente tem que postar a briga, né? Vou fazer um vídeo aqui para mostrar que eu sou um casal normal. Olha a gente brigando. Por favor, nos poupe disso. Mas a gente também não precisa ficar se exigindo ser um casal de Instagram, influencer, porque não somos, né? E uma coisa que você falou dessa coisa do delírio, da perseguição, do controle do outro e da destruição da relação, né? Freud falava de 3 tipos de ciúme, né? O que seria um ciúme projetado, em que eu estou fazendo cagada e acho que você tá, né? Então, assim, como eu estou fazendo, você também tá, né? O ciúme delirante, que é aquele que aí é tratamento brabo mesmo, porque a pessoa começa a achar que se saiu 10 minutos atrasada é porque estava fazendo alguma coisa e começa a vigiar e começa a ter algo meio persecutório. E o que Freud chamava de ciúme normal, que eu não sei se eu concordo muito com ele, que é o ciúme do cuidado. Ou seja, eu vou manter as coisas aqui funcionando bem para não ter muito risco de concorrência, né? Então, teria esses 3 tipos de ciúme. Eu não acho ciúme bom nunca, né?
pode ser interessante, tem gente que gosta porque apimenta a relação, enfim. Mas eu acho que é uma coisa de respeito, e aí realmente precisa sentar e conversar. Outra coisa, essa coisa de ficar provocando um ao outro, de ficar criando situações só para ver se o outro me ama. Eu acho que a gente já passou do jardim, né? Então não precisamos desses recursos. Perfeito. A nossa live já está acabando, eu não quero estender muito ela. Ó, falaram psicólogo sincerão, adorei para você, Bruno. E a Karina falou, quarentena não é competição de produtividade. Assim, uns 30 segundos antes que a live encerre, sim, pra gente fazer um fechamento realmente, Karina, que eu quero deixar aqui, quarentena não é competição de privacidade. Vejo muita gente também falando isso no consultório, eu me sinto mal porque eu vejo que fulano tá fazendo exercício, fulano tá conseguindo fazer aquilo, eu não consegui sair da cama, eu não quero trocar roupa, eu não quero pentear o cabelo, gente. Cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Eu falo muito, se comparar ao outro é muito pesado, porque o outro não tem a mesma história que você, não tem a mesma vivência com você, então quer se compara a você mesmo. Mesmo assim, cuidado, porque às vezes já é pesado. Respeite seu tempo, entenda que você tem o seu momento. E no final, respira um dia de cada vez, que aos pouquinhos a gente chega lá. Bruno, muito obrigada por ter topado participar. Eu queria que você falasse alguma coisa pra gente finalizar. Então, eu não sei se tem tempo, mas eu separei um trechinho do livro da Ana Sui, que é uma psicanalista que eu gosto muito, e eu vou tentar ler bem Pode rapidinho. falar? Onde acontece o amor? Às vezes tenho a sensação de que o amor é um sentimento que acontece em outra dimensão, em outra vida. Talvez no resquício de uma vida passada, talvez no aviso de uma vida futura, talvez numa realidade paralela. Amor é sombra de algo que não se vê, não se toca, não se diz. Talvez isso explique por que continuo lhe amando mesmo quando deixo de gostar de você. Ainda quando te acho desagradável, babaca ou desprezível. Sou invadida por uma vontade de lhe beijar que não condiz com as coisas que penso e nem com as coisas que sinto. É com o excesso de mim mesma, onde não consigo me reconhecer. Amor é sombra sem reflexo no espelho. Amor é palavra que não devia ter significado no dicionário. Amor é aquilo que eu te digo e você não entende. Amor é isso que não encontra respaldo no terreno do sentido. É isso que não entendo com a lógica, mas transbordo de entendimentos por cada poro da minha pele. Obrigado, adorei estar com Lindo. vocês. Me sigam aí no Instagram, também faço live lá. Enfim, obrigado muito por todos que Muito participaram, boa, foi um gente. prazer. Obrigada, gente, por cada um que esteve aqui com a gente, pôde compartilhar. Muito obrigada, desejamos a todos uma boa noite. Podem seguir o Bruno, ele é maravilhoso, gente, faz cada Obrigado, live Sara. ótima. Tenham uma boa noite, qualquer coisa, gente, é só chamar a gente no direct. Nos colocamos Isso, siga a disponíveis, gente, né, pessoal. Bruno? Beijos. Beijo, tchau, gente, boa noite, obrigada. Tchau. Tchau.